falência ou insolvência civil acontece quando o devedor tem uma dívida maior que o seu patrimônio ou capacidade de pagá-la. A grosso modo, ela lembra encerramento de atividades. Na maior parte dos exemplos, em outros países, é o que acontece depois de algumas tentativas, algumas chances dadas ao devedor de tentar salvar as suas dívidas. Só que aqui no Brasil, bom, Brasil é Brasil, né? Então, o encerramento definitivo, no caso de empresas, depende muito do tamanho, né, do devedor. Veja-se Rede Globo de televisão, que desde a década de 90 acumula dívidas e sempre tinha um governo para protegê-la, com empréstimos vultuosos a juros que até eu, que sou bobo, gostaria de pagar. Outra dificuldade é ver clubes, principalmente clubes de futebol no Brasil, encerrarem suas atividades, porque envolve paixão, envolve interesse, tem uma série de filigranas jurídicas, blindagens. Pelo que eu me lembro, assim, entre os grandes do Brasil, o único que realmente foi tratado como um falido e perdeu o seu patrimônio foi o Botafogo Futebol e Regatas do Rio de Janeiro, que na época teve que se desfazer da sua sede, General Severiano, na praia de Botafogo, na enseada da Urca, uma área muito valorizada no Rio de Janeiro. Outros exemplos acontecem, mas ficam resumidos a quedas momentâneas. Recentemente nós tivemos o próprio Botafogo, não sei se de novo ou ainda, o Vasco da Gama e o Cruzeiro de Belo Horizonte, grandes camisas, equipes históricas, com torcidas apaixonadas, mas enfrentaram crises absurdas. E a crise financeira, independente de empresa, clube, o que seja, ela vem de o quê? Administrações incompetentes, administrações mal intencionadas, que usam a instituição que administram para beneficiar os próprios interesses, ou aquelas crises externas que acabam arrastando todo mundo. No futebol brasileiro, a maior parte dos casos é o amadorismo na administração ou se dar bem. Agora, Cruzeiro, Vasco, Botafogo quebraram, mas estão aí. Diferente de uma Argentina, exemplo do Racing, ou de uma Itália, a exemplo, se eu não me engano, foi da Fiorentina, que também quebrou e teve que passar por todo um processo de recuperação. Aqui no Brasil, não, sempre tem um jeitinho. O Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo quebraram. Isso significa o quê? Aqui dentro do campo, por não ter condições de montar elencos competitivos, eles deixam de disputar as principais posições e passam a ser encarados como times pequenos, não clubes, mas times pequenos. Hoje, Vasco, Cruzeiro, Botafogo, são todos de volta à elite. Mas engraçado, né? Todos eles têm injeção de capital vinda de fora. Isso faz a gente pensar que se não tivesse um investidor para salvá-los e profissionalizar a administração, eles ficariam rastejando lá nos esgotos da bola por muito tempo. E agora, quem são os bolas da vez? Sport Clube Internacional e Clube Atlético Mineiro. Esses dois clubes devem absurdos, valores que estão ali com o seu patrimônio e não tem chances de pagar, não tem condições de pagar as dívidas, a não ser que surja um fato novo. E o mais impressionante é que continuam gastando, contando com os famosos ovos nos orifícios anais do entreperna dos galináceos. Ou seja, título paga com título. Vamos gastar mais, aumentar a dívida, vamos ficar rolando dívidas para o futuro, mas hoje vamos montar uma equipe vencedora que vai ganhar tudo. Ganhando tudo, o espaço na camisa cresce, a marca é valorizada, os jogadores são valorizados, grandes transações acontecem, patrocínios vêm com tudo, premiações das conquistas, enfim, engordam o caixa e a gente acaba saindo do sufoco.
O Atlético Mineiro, até que em determinado momento, demonstrou uma chance de dar certo. Teve uma boa fase de vitórias, mas agora despencou. E o Internacional, a situação é pior ainda. Não ganha nada há anos. Então a pergunta é: até onde vai a insanidade de quem dirige o futebol de Clube Atlético Mineiro e Esporte Clube Internacional, e principalmente, até onde vai a conivência da torcida, ou das torcidas, brincando de cara de paisagem, faz de contas que nada acontece. A gente tem avisado, o Sofá de Pobre tem avisado aos torcedores do Galo Mineiro e do Colorado: parem de ser coniventes, defender as diretorias, parem de apoiar o que está acontecendo, porque uma hora, se não reverter esse processo, vai explodir. Repetindo, é Brasil, não estou dizendo que os dois clubes encerraram atividades, não. Estou apenas afirmando que anos difíceis virão, com torcedores de equipes grandes acostumados a ver os seus times disputando títulos, vê-los naquela zona da pasmaceira que dá graças a Deus quando termina a temporada sem ser rebaixado. Aí um colorado vai dizer: mas pelo amor de Deus, o Inter chegou em segundo lugar, cadê a falência? Até mesmo um torcedor do Galo: poxa, nós estamos na Libertadores, estamos sempre ali na ponta, foi só uma temporada difícil, cadê a falência? A falência? A falência está na contabilidade que os seus diretores escondem, maquiando balanços. Então, uma coisa é um time dentro de campo conseguindo bons resultados. Outra coisa é a saúde financeira das instituições. E tenho certeza que Galo e Colorado estão muito doentes. E mais cedo ou mais tarde, os seus torcedores irão ver que deveriam ter dado atenção ao Sofá, prestado mais atenção no que acontecia nos clubes, porque aí evitaria o choro que está programado, na certeza que em algum momento chegará. Aos de sempre, cheios de kkk, que logo irão aparecer dizendo que a gente não sabe nada, que está falando bobagem, porque falido está o Grêmio, porque o time está numa fase técnica ruim, porque o Inter está por cima. Eu só deixo um detalhe, algo para pensar mais tarde sozinhos diante do espelho. Quando explodiu o rombo financeiro do Cruzeiro de Belo Horizonte, o clube estava numa fase que ganhava tudo. Como pode? Se ele colecionava títulos, ter conseguido falir. Acorda! Clube é clube, time é time. Um clube endividado, gastando mais do que pode, não pagando ninguém, pode montar sim um time grande. Mas isso, uma hora termina. E quando perceberem que está no fundo do poço, aí ninguém mais negocia, ninguém mais dá crédito. Porque clube quebrado pode continuar com a porta aberta, mas não forma elenco para conquistar grandes títulos.